Imagine descobrir que pecado não tem nada a ver com moralidade. E se eu te dissesse que, segundo Neville Goddard, pecar significa apenas errar o alvo da sua própria vida? E ainda mais surpreendente. Você tem o poder de perdoar seus próprios pecados. Não através de rituais. Não através de alguém externo. Mas através de uma mudança radical na forma como você vê o mesmo. Nesta profunda revelação baseada nas Escrituras, especialmente no episódio do paralítico narrado no Evangelho de Marcos e também no Evangelho de Mateus, Neville revela que o verdadeiro milagre não foi apenas a cura de um homem. Foi a descoberta de um poder escondido dentro de todos nós. Hoje você vai saber o verdadeiro significado de pecado. Como perdoar seus próprios erros. E como usar o poder do Eu Sou para mudar completamente sua realidade. Se você compreender profundamente essa mensagem, você nunca mais verá sua vida da mesma forma. Você pode perdoar pecados. Para a maioria das pessoas, isso será uma blasfêmia, como você ouvirá mais adiante, citando as Escrituras. É muito comum entre nós atribuirmos nossos males e problemas a coisas externas, como as condições atuais do mundo, nosso ambiente ou simplesmente a coisas materiais. E essas coisas podem estar ausentes do nosso mundo, ou podem estar presentes, mas ainda assim são coisas, enquanto a verdadeira causa de nossos males é o pecado. Por isso, nos é dito que ele foi chamado de Jesus porque veio para salvar os homens de seus pecados. Sua única preocupação era a salvação do homem do pecado. Então, o que é pecado? Pecado significa errar o alvo, errar o caminho, não alcançar o objetivo na vida. Se você não tem um alvo, não pode pecar. Se você tem um objetivo neste mundo e não o alcança, então pecou. Portanto, seu propósito é mostrar ao homem como não pecar neste mundo. Sem condenação. Diga-me qual é o seu objetivo e qual é a sua meta, e eu lhe revelarei a palavra de Deus. Foi isso que ele disse. Ele veio apenas para mostrar a um homem como não perder de vista seu objetivo neste mundo. Agora, vamos ao Evangelho de Marcos, capítulo 2, ou podemos ler a mesma história, com uma pequena diferença, no capítulo 9 de Mateus, a história de um paralítico. Como nos é dito, ele estava pregando a palavra, isto é, a história da salvação, e trouxeram um paralítico carregado por 4 homens. Vendo a fé deles, disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Os escribas que estavam sentados ao redor pensaram em seus corações: O que ele está dizendo? É uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? E, percebendo em seus corações o que eles estavam pensando, disse: O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Então, disse-lhe: Pegue a sua maca, ande e vá para casa. E ele se levantou e foi para casa. Então, somos informados de que aqueles que o viram ficaram com medo e glorificaram a Deus, que concedeu tal autoridade aos homens, pois foi um homem quem o fez. Nós somos esse homem. Foi a nós que nos foi dada essa autoridade para perdoar pecados. Mas o mundo pensava que era simplesmente o poder exclusivo de algum ser fora do homem. Você pode ler isso no capítulo 2 de Marcos e no capítulo 9 de Mateus. Ora, o que é essa capacidade de perdoar pecados? Sabemos que pecado significa errar o alvo. Aquele que perdoou se autodenominou a verdade. Ele disse: Eu sou a verdade. Se vocês conhecerem a minha palavra e permanecerem nela, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8 versículo 32. Pois toda a história começa com ele ensinando a verdade, ensinando a palavra. Agora ele se autodenomina a verdade. E se vocês conhecerem a verdade e permanecerem na minha palavra, a verdade os libertará. Se eu lhe perguntasse esta noite: O que você gostaria de ser neste mundo? E você dissesse: Eu gostaria de ser. E dissesse qualquer coisa, não importa o que seja neste mundo, então eu me viraria para você e diria:
Você é isso. Mas você é isso, agora mesmo você é isso. Você diria: eu sou isso? Bem, não acredito. Eu não sou isso, então você estaria negando a verdade. Eu sou a verdade. Eu sou tudo neste mundo. Tudo aquilo que um homem poderia imaginar, eu sou. Muito bem, imagine o que você gostaria de ser. Se você não conseguir permanecer fiel, leal a essa visão de si mesmo, então estará pecando. E não pecar é ter um objetivo. Você tem um objetivo. Como seria se ele fosse verdade? Se fosse verdade que eu sou o que sou e então eu desse um nome a isso, como seria? Então eu veria o mundo como veria se fosse verdade. Se eu permanecer fiel a essa visão do mundo como se fosse verdade, nenhum poder no mundo poderia me impedir de realizá-la, mas nenhum poder. Eu a realizaria. Como? Não me pergunte. Mas eu a realizaria. Se fosse necessário que o mundo inteiro, com seus 3 bilhões de habitantes, desempenhasse papéis diferentes para me ajudar a realizar minha visão, eles os desempenhariam sem saber que estavam desempenhando. Não faz diferença se eles soubessem ou não, todos teriam que contribuir para a realização da minha visão se eu permanecesse leal a ela. Então, como seria se fosse verdade? E eu pergunto: o que seria a verdade? Que eu fosse o homem que agora gostaria de ser. Se eu perguntasse agora: há algum homem rico nesta sala? E ninguém respondesse: eu sou rico, então esse não é o seu objetivo. Ou, se for, você está errando o alvo se não respondeu. Mas algum homem nesta sala, por homem, quero dizer um homem comum, que seja conhecido, que esteja contribuindo para o bem do mundo? E ninguém respondesse: e sou eu, então, ou esse não é o seu objetivo, ou, se for, você está errando o alvo. Portanto, o nome é sou eu, como nos é dito no versículo 24 do capítulo 8 do Evangelho de João. Se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Vocês permanecem exatamente onde estão, errando o alvo, a menos que acreditem que eu sou. Não estou falando de um homem falando comigo, isso está acontecendo na profundidade da alma humana. Se você não acredita agora que eu sou quem eu deveria ser, então você vai falhar no seu objetivo. Você está pecando. Portanto, não vem de fora, não é causado por nada externo. Meus males, meus problemas e minhas dificuldades não são causados por circunstâncias, ambiente ou qualquer outra coisa, são causados unicamente pelo pecado, e pecado é errar o alvo. Há apenas uma pessoa, um ser no mundo, que pode acertar esse alvo, e esse ser é Deus. Deus perdoa o pecado, como nos é dito no capítulo 43 do livro de Isaías. Eu sou o Senhor. Eu sou o teu Salvador, e não há outro Salvador. Versículo 3. Eu sou ele, e não há outro Salvador. Versículo 11. Ninguém foi formado antes de mim, e ninguém será formado depois de mim. Eu sou o Salvador. Então você será salvo do que você é. Há apenas um ser no mundo que pode te salvar, e esse ser é eu sou. Então você se pergunta: como seria se fosse verdade que eu já sou o homem que gostaria de ser? Imagine que você já é esse homem. Ouse acreditar que você já é esse homem. Viva essa crença como se fosse verdade, e nenhum poder no mundo poderá impedi-la, mas nenhum poder. Não há ninguém maior que Deus. Diga eu sou, esse é Deus. Não há ninguém maior que Deus. Você está na presença de um ser e só porque ele tem um título, talvez o de primeiro-ministro de um determinado país, ou talvez o de rainha de uma determinada terra, ou talvez o de presidente de uma determinada nação, você pensa que, por causa desse título, ele é maior que você? Você está enganado. Você não pode estar na presença de ninguém que seja maior que você se souber quem você é. Você não vai se vangloriar disso, não, mas ninguém é menor também. Todos são Deus. Então, você é instruído. Vai e conte a todos eles. Aqui, no livro de Ezequiel, creio que seja o capítulo 3, versículo 18,
e o capítulo 33, versículo 8. Mas você pode ler, não são capítulos longos. Vá e conte a eles. Se você não lhes contar e eles pecarem, e você não lhes contar, eles morrerão em seus pecados, mas o sangue deles será sobre a sua cabeça. Se você lhes contar e eles não se arrependerem, eles morrerão em seus pecados, mas o sangue deles não será sobre a sua cabeça. Portanto, conte a eles. E assim Jesus confessa que lhes disse que o sangue deles não poderia ser sobre a sua cabeça. No livro de Atos, Paulo faz a confissão: Eu o declarei. Não me desviei do anúncio desta verdade, portanto, estou inocente do sangue de todos eles. Ele lhes disse que não levaria esse segredo para o túmulo e não o compartilhou com o mundo. Então eu disse a todos eles que este é um princípio que não pode falhar. Agora, voltemos ao paralítico. Vocês vieram aqui esta noite por conta própria, por assim dizer. Se eu lhes dissesse que somos os paralíticos das Escrituras, talvez se surpreendessem. Eles foram trazidos a este lugar por 4 homens. Sabem quem são esses 4 homens? Os antigos sempre se referiam aos 4 sentidos, aos 4 rios que saíam do Éden. Eles não pensavam em 5 sentidos, sempre falavam de 4. Uniam o paladar e o tato porque dependiam do contato. Para saborear algo, era preciso tocar, e para tocar algo, também era preciso tocar. Mas separavam a visão, a audição e o olfato. Esses 3 eram distintos no grande simbolismo das Escrituras. Mas o paladar e o tato eram unidos, por isso eram chamados de os 4 sentidos. Chegamos aqui esta noite carregados por estes 4 homens, os 4 sentidos. Eu sei o saldo da minha conta bancária, tudo bem, daqui a 2 semanas, o tio Sam quer parte do que eu ganhei. Ele não me pediu para pensar em nada, ele me disse quanto eu devia a ele. Eu nem conheço o tio Sam, mas me disseram que ele existe em algum lugar, onde eu não sei, mas ele existe. Então eu devo pagar no dia 15 do mês que vem X dólares. Independentemente de como eu viva, eu preciso economizar alguma coisa para pagar a ele essa quantia. Perfeitamente bem, é a terra de César. Então eu estou plenamente ciente disso, eu posso ver o saldo da minha conta bancária. Eu sei o que há no meu mundo. Eu posso usar todos os meus sentidos para lidar com o que eu devo enfrentar amanhã. Fui trazido aqui esta noite nos ombros destes 4 homens. Agora ele me diz: seus pecados estão perdoados. Levante-se e ande. Como posso fazer isso, sabendo que devo pagar no dia 15? Sabendo o que devo fazer daqui até lá, como devo fazê-lo? Seus pecados estão perdoados. Mas quem pode perdoar senão Deus? Só Deus pode perdoar, e Deus é o que? Eu sou. Muito bem, agora verei o mundo como veria se fosse hoje, 1º de maio, com tudo resolvido, completamente quitado e pago integralmente. Suponha que eu estivesse desempregado. Eu estaria caminhando aqui esta noite nas costas desses 4 homens. Eu sei que estou desempregado, e tenho aluguel para pagar, comida para comprar, todas essas coisas, e ele me diz que meus pecados estão perdoados e que devo me levantar, pegar minha cama e caminhar? Como eu faria isso? Fui trazido para cá nas costas de 4 homens. Sou chamado a me levantar, ignorar esses 4 homens, caminhar por conta própria agora. Não caminhar baseado no que antes me permitia pensar, ouvir, cheirar, saborear e tocar. Sair daqui sem a ajuda desses 4. Caminhar sozinho. Bem, como eu andaria sozinho? Eu ignoraria as evidências dos sentidos. Eles me trouxeram para cá. Eu ignoraria completamente o que me dizem que realmente tenho neste mundo e veria o que gostaria de ver. Presumiria que as coisas são como eu gostaria que fossem. Eu influenciaria cada ser neste mundo a desempenhar seu papel para realizar o que presumo ser neste mundo. Então, entrei como um paralítico e saio caminhando por conta própria. Essa é a história. Todo ser no mundo é chamado a se levantar e a seguir em frente, pois ele perdoa seus pecados. Ele vem ao mundo somente para libertar o homem do pecado.
Não me importa o que você já tenha feito neste mundo. Não olhe para trás. Não veja as coisas como elas são. Veja as coisas como deveriam ser. O homem que você gostaria de ser, assuma que você é. A mulher que você gostaria de ser, assuma que você é. E veja isso, e veja somente isso. Então você saberá o que é perdoar pecados. Bem, quem perdoa pecados? Deus perdoa pecados. Quem te perdoou? Bem, eu assumi. Quem me assumi? Eu assumi. Bem, esse é Deus. Eu sou é o seu nome. Então, estou assumindo que sou o homem que gostaria de ser. Bem, esse é Deus. Nada é impossível para Deus. Então, estou assumindo que sou, esse é Deus. Então, começo a nomear isso e caminho nesse estado, e esse é Deus. Não há nada além de Deus. Então esqueça o que você fez, o que você aparentemente está fazendo, e sonhe com o homem ou a mulher que você gostaria de ser e ouse presumir que você já é essa pessoa. Agora, o grande Blake nos diz: o Espírito de Jesus é o perdão contínuo dos pecados, o perdão dos pecados a cada instante. Esta noite, ao entrarmos em silêncio, podemos sentar aqui neste momento por um minuto e perdoar uns aos outros. Imagine agora que eu pudesse ouvir cada um de nós se levantar e contar a história mais fantástica do mundo sobre si mesmos, sobre um amigo, um parente, alguém. Imagine que eu realmente quisesse ouvir desta plataforma, desta plateia, que eu me sentaria em silêncio e ouviria apenas isso, como se fosse verdade, a história mais fantástica do mundo que vocês poderiam me contar, individualmente, todos nós. E se eu saísse daqui esta noite convencido de que a ouvi, e vocês a ouviram, e permanecesse fiel ao que imaginei ter ouvido, então eu a ouviria. Nenhum poder pode impedi-la se eu permanecer fiel a ela. Se alguém disser que não funcionou, não questionarei o porquê, pois, para mim, funcionou, eu vi. Mas eu sei que a visão que compartilharei agora a respeito de cada um de vocês terá seu momento determinado. Sei que está amadurecendo e que florescerá. Se para vocês parecer lenta, peço que esperem, pois isso é certo e não tardará. Abacuque 2 versículo 3. Se eu realmente assumir que as coisas são como eu gostaria que fossem para cada ser aqui presente e permanecer fiel, saberei se esta história é verdadeira ou falsa. Sei que é verdadeira. Não pode falhar. Mas não há poder no mundo que a faça falhar. Não pode falhar. Mas se. Por exemplo, outra palavra para pecado na Bíblia é transgressão. Em nossa maravilhosa oração do Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mateus 6 versículo 12. É uma pequena infração a esse princípio. Transgressão significa o lapso individual, apenas um lapso temporário. Então, digamos que esta noite, você e eu comecemos a discutir sobre uma pessoa. O que estou fazendo discutindo sobre uma pessoa? Ela está apenas em um determinado estado. Então eu acho que ela está desempregada, e você e eu começamos uma discussão sobre um homem que está desempregado e o vemos como desempregado e começamos a dizer, bem, as condições são ruins ou talvez ele não fosse bom o suficiente para o trabalho, e de repente eu estou transgredindo. Não estou aplicando esse princípio. Estou vendo-o como o Estado. Ele não é o Estado. Mas posso cair nessa pequena armadilha. Todos nós fazemos isso todos os dias, o tempo todo. Lemos o jornal e um homem é chamado de grande homem porque por acaso é presidente ou talvez seja alguma outra pessoa neste mundo, e lemos algum colunista sobre ele e então nos deixamos levar pelo que o colunista nos diz, pelos argumentos apresentados, e de repente começamos a pensar como ele quer que pensemos, e estamos transgredindo. Senhor, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É um pequeno desvio do nosso objetivo. Fomos desviados pelo que ouvimos, pelo que lemos, pelo que vimos neste mundo, e isso é transgredir. Então, estou falando sobre alguém que não consegue encontrar emprego e, de repente, penso: qual é o salário dele? Ele é qualificado? Quanto ele ganhava antes?
Estou perguntando todas essas coisas, e elas são irrelevantes. Para este princípio, elas não têm valor algum. O que ele quer? Ele quer um emprego? Bem, quanto ele quer? E ele menciona um valor. Não me importa qual seja o valor. Agora, suponhamos que fosse verdade que ele o tivesse. Bem, então, vamos supor que seja verdade. Começo a ver o mundo como eu veria para ele se fosse verdade e sinto a alegria que deveria ser minha se ele estivesse agora empregado e ganhando esse tipo de dinheiro. Agora, isso ou é verdade ou é mentira. Eu digo que é verdade. E assim, todos os dias, você e eu podemos recitar a oração do Senhor, mas, na verdade, ao recitá-la, pedimos perdão por nossas transgressões. Então, ele nos mostra misericórdia para nos perdoar por termos transgredido hoje, por termos nos desviado do caminho, por assim dizer. Então, aqui está a história. Ele foi trazido nas costas de 4 homens. Ele próprio não tinha fé. Ele não está falando com o homem, está falando com aqueles que o trouxeram, os sentidos. Apesar do que eles sabiam, ainda havia uma certa fé que o levou à presença de Deus, sabendo que Deus podia perdoar pecados. Ele disse. Por causa da sua fé, ele fala agora com aqueles que o trouxeram, ele não falou com o homem a princípio, e então se dirige ao paralítico: meu filho, seus pecados estão perdoados. Aqui está uma fé vicária. Então, eu posso ter fé por você se você não a tem por si mesmo. Você pode tê-la por mim se eu não a tenho por mim mesmo. E, muitas vezes, a fé vicária é mais fácil do que a fé direta. Isso significa que, se eu puder me voltar para você, se você realmente acreditar que um ato imaginário é um fato, e se você pudesse realmente acreditar que eu sou agora o que eu gostaria de ser e, embora no momento eu duvide e seja infiel, você pode me salvar. É uma história tão maravilhosa. Apesar de mim, você consegue me tirar dela. Pois o homem não tinha fé. Aqueles que o carregaram nas costas demonstraram fé ao levá-lo à presença de Deus. Deus os elogiou por sua fé e então se voltou para o paralítico e disse: meu filho, os seus pecados estão perdoados. E aqueles que ouviram disseram: que blasfêmia! Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Ora, Deus perdoou pecados, pois Ele é o Eu Sou. Ele disse: se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Então, peço a vocês esta noite, e voltem-se para o seu próximo, voltem-se para todos, e talvez vocês possam ouvir o que o outro deseja e se alegrar com a boa sorte dele, e ele ou ela ouça o que vocês desejam e se alegre com a boa sorte de vocês. E sintam de fato que isso é verdade. Vejam o mundo como vocês o viriam se eles fossem como gostariam de ser, e posso lhes dizer, eles se tornarão isso. Essa é a história da nossa capacidade de perdoar pecados. Então, eles ficaram com medo ao ver o que aconteceu e glorificaram a Deus, que havia dado tanta autoridade aos homens. Pois nos é dito, se você retém algo, ele permanece, e se você o liberta, ele é libertado. Então, eu vejo um homem e o julgo pelos meus sentidos. Digo: muito bem, ele não presta, e assim eu o mantenho limitado, seu estado de paralisia. Mas eu poderia libertá-lo ao vê-lo de pé, se movimentando neste mundo de maneira gloriosa. E assim, o material que antes eu descartaria como inútil, depois de ouvir a história, eu não o descarto mais. Eu o aceito e o utilizo. Eu pego o mesmo homem que antes eu descartaria como sem esperança neste nosso mundo maravilhoso e o vejo empregado, amado e amando. E acredito que aquilo que estou vendo para ele é verdade. Na medida em que sou fiel a esse conceito que tenho dele, ele se torna verdade em seu mundo. Então, esse é o nosso poder. Temos o poder de perdoar pecados, e pecado significa apenas errar o alvo. Se você não tem um alvo neste mundo, você não pode pecar. Não tem nada a ver com alguma questão moral, não. Você tem uma meta? Você tem algum objetivo neste mundo? Se você tem um objetivo, então é assim que você o realiza. Imagine que fosse verdade. Agora, ele nos diz no capítulo 8 de Romanos:
Não andemos agora segundo a carne, mas segundo o Espírito. A carne seriam meus sentidos. Meus sentidos negam que eu seja o que gostaria de ser. Não andemos segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Bem, o Espírito é, ver isso agora na minha imaginação como se fosse verdade. Bem, esta noite eu posso chegar em casa e encontrar um armário vazio, perfeitamente normal. Encontrar um aviso debaixo da minha porta dizendo que amanhã ou então. Isso é perfeitamente normal. Se eu acreditar no que imaginei, não fará diferença qual ameaça me for feita. Não faria a menor diferença se eu realmente acreditasse nisso. Agora acredite, nos dizem. Se você acreditar, isso se cristalizará em fato. Não importa qual seja a ameaça no momento, o que meus sentidos me digam, eu ignorarei os 4 que me trouxeram a este lugar. Não serei mais guiado por esses 4, simplesmente caminharei pelo Espírito e não pela carne. Então, peço que vocês tentem. Se tentarem, não tem como falhar. E, ao atingirem seus objetivos, peço também que compartilhem suas histórias comigo para que eu possa contá-las a outros. Um homem estava sentado nesta plateia, ele e sua esposa, há pouco tempo, já faz uns 3 meses, e ele me escreveu uma carta muito gentil e maravilhosa, que recebi esta manhã. Ele esperava um grande bônus. Ele havia trabalhado duro, conseguido um bom emprego, com todas as promessas, e então chegou o Natal e todos os bônus. Uma pessoa que nunca estava no trabalho, outra que estava sempre de folga, mas, segundo ele, uma das namoradas do chefe, e por isso ela recebeu o bônus enorme. Ela nunca estava no trabalho. Ele, que havia feito todo o trabalho, praticamente não recebeu nada. Nós dois concordamos, mentalmente, que ele teria o emprego mais maravilhoso, com mais dinheiro, com tudo. Já estamos em abril. Pareceu muito tempo, mas hoje ele está nesse emprego com mais do que tinha, mais do que esperava, mais responsabilidade, mais oportunidades e mais de tudo. E recebi aquela carta esta manhã. Mantive-me fiel àquela carta que eu sabia que viria dele, quando ele a escrevesse. Talvez ele a tivesse escrito há 2 semanas, talvez pudesse, eu não sei. Vejo a sogra dele na plateia esta noite. Talvez ela possa me contar depois da reunião. Mas recebi a carta hoje, e não consigo descrever a emoção que tomou conta da nossa casa esta manhã quando lemos a carta deste homem, que nos contou sobre essa coisa maravilhosa que lhe aconteceu. Na área em que ele quer trabalhar, exatamente no que ele quer trabalhar, exatamente o que ele queria, tudo. E tudo o que eu fiz, eu ouvi-me dizer o que ele me diria se fosse verdade, e eu nunca duvidei. Então, eu não tinha ouvido falar e não tinha ouvido falar, mas a correspondência desta manhã trouxe a notícia. Então, peço apenas que vocês sejam fiéis a qualquer estado imaginário neste mundo, não me importa qual seja. Escolham qualquer pessoa, qualquer uma, porque Deus reside em todos. Todos precisam dizer: eu sou, esse é Deus. Então vocês podem dizer: eu sou um Einstein. Maravilha! Mas vocês ainda dizem eu sou antes de dizer Einstein, e eu sou transcende todos os Einsteins do mundo, pois eu sou é Deus. Quando eu digo eu sou Neville, Neville é uma coisa minúscula que repousa sobre o fundamento que é Deus. Se eu digo eu sou rico, não me importa como vocês chamam a riqueza, isso é uma coisinha minúscula sobre o fundamento de Deus. E Deus é infinito, Deus é tudo. Portanto, seja o que for que vocês digam, antes de dizerem, digam: eu sou, esse é o nome dele, esse é o nome de Deus. Vão e digam a eles que eu sou os enviou. Quando perguntarem, digam apenas, eu sou. Esse é o meu nome. Êxodo 3 versículo 14. Portanto, antes de fazer qualquer afirmação, você diz: eu sou, e esse é o nome de Deus. Então, não importa quem seja o ser, suponha agora que ele lhe diga: eu sou. E você o ouve. No momento, os 4 homens que o trouxeram à sua presença o trouxeram paralisado. Ele não é nada disso, porque eles negam. Pois os 4 sentidos o estão trazendo,
e seus 4 sentidos negam que ele seja isso, que ele seja que ele gostaria de ser. Então ele invoca o nome de Deus. E quando você invoca o nome de Deus, você não diz: em nome de Deus fulano de tal. Você pede com o nome de Deus, e para pedir com o nome de Deus, e o nome de Deus é Eu Sou, você diz: eu sou, e você nomeia. Eu sou conhecido, eu sou rico, eu sou seguro e eu sou saudável. Seja o que for que você afirme, peça com o nome de Deus e então acredite. Se você pedir em nome de Deus e acreditar, mentalmente verá o mundo como nunca o viu antes de fazer essa afirmação. E então, vendo-o como veria se fosse verdade, permaneça fiel a essa afirmação, e ela se cristalizará em seu mundo. Este é o princípio. E vale para todos os seres do mundo, independentemente da nacionalidade ou da cor da pele. Tudo é Deus, porque todos no mundo precisam dizer eu sou antes de dizer eu sou isto. Ele disse: quem é você? Bem, eu sou um homem. Certo, mas você disse eu sou antes de dizer homem. Você disse: eu sou americano. Mas você disse eu sou antes de dizer americano. Você disse: eu sou indiano. Eu sou japonês. Eu sou chinês. Mas antes de dizer qualquer coisa, você disse eu sou. Isso é Deus. Agora, que tipo de ser você gostaria de ser? Bem, eu gostaria de ser, e você pode citar várias coisas. Eu gostaria de ser amoroso. Eu gostaria de ser amado. Eu gostaria de ser sexy. Eu gostaria de ser respeitado. Eu gostaria. E você pode citar todas essas coisas. Certo, mas é eu que sou fazendo isso. Então, pegue este seu mundo fabuloso e todos os seus sonhos e coloque-os sobre o único fundamento que existe no mundo. Não há outro fundamento além de Deus, e Deus é Eu Sou. Então, aqui, o paralítico chegou esta noite em todos nós, e fomos carregados nas costas de 4 homens, e os 4 homens são os nossos 4 sentidos, e visão, audição, olfato, paladar e tato. Paladar e tato estão unidos porque dependem do contato. Então, esses são os 4 rios, os 4 córregos da vida que vêm do jardim do Éden e nos carregam por todo este mundo. Mas a cada instante estamos na presença do Eu Sou. Que me deitem e que me perdoem os meus pecados. E assim eu me perdoo, ousando assumir que sou o que gostaria de ser. Assumindo que sou o que gostaria de ser, caminho nessa suposição e essa suposição lentamente se cristaliza em fato. Então, tente você. Tente você poderá compartilhar comigo, como este senhor compartilhou comigo hoje, sua maravilhosa história de boa sorte. Nenhum poder no mundo pode impedi-la, absolutamente nenhum. Mas aqui, quando falamos de pecado, não deixem que ninguém os assuste com relação ao pecado. Ele vem para perdoar o pecador. Seu único interesse é o pecador. Portanto, esqueçam as chamadas transgressões morais e todas essas transgressões. Não estou pedindo que vocês passem por transgressões, mas que as esqueçam. Tudo será apagado, absolutamente tudo. Mas é meu dever, tendo ouvido a história e comprovado isso, contá-la a vocês. Pois me foi dito pela confissão de Paulo, pela confissão de Ezequiel, pela confissão de Jesus, que se eu não lhes revelar o que sei da lei de Deus, então o pecado de vocês será sobre a minha cabeça. Mas se eu lhes revelar e vocês ainda assim não acreditarem em mim, vocês morrerão em seus pecados, mas o sangue de vocês não será sobre a minha cabeça. Então Paulo disse: eu lhes revelarei. Já lhes declarei todo o conselho de Deus, portanto, estou inocente do sangue deles. Leia o capítulo 20 de Atos, versículos 26 a 28. Sou inocente do sangue deles. Eu lhes disse, e eles não acreditaram. Sou inocente do sangue deles, pois lhes declarei todo o desígnio de Deus. Estados infinitos. Um homem cai em um estado, então ele está em um estado, mas ele não é o estado. Tire-o do estado perguntando a ele, enquanto ele está nele: o que você gostaria? Ele responde:
Eu gostaria de ser completamente o oposto do estado em que se encontra. Mas ele nomeia o estado em que gostaria de entrar, e você o coloca nesse estado perguntando a si mesmo: como seria se fosse verdade que ele agora? E você nomeia aquilo que ele gostaria de ser. Então, ao nomeá-lo mentalmente, você vê o homem como ele seria visto se fosse verdade. Então você permanece fiel, deixando-o exatamente onde ele está, mas permanece fiel a esse conceito que você tem dele, e ele sai desse estado. Ao refletir, ele pode dizer: teria acontecido de qualquer maneira. Perfeitamente bem, você sabe como aconteceu. Então, conte a história a todos os seres do mundo, se tiver a oportunidade, e contá-la depende inteiramente deles. Eles podem acreditar ou não. Como nos é dito: se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Leiam atentamente o 8º capítulo de João. Se vocês não crerem que eu sou. Bem, aqueles que leem podem pensar que um homem está dizendo que eu sou Deus e vocês não. Se vocês não crerem que eu sou Deus e vocês não forem, então morrerão em seus pecados. Não é nada disso. Toda a história se passa na alma do homem. Se você não acreditar que dizer eu sou é o ser que você seria, então permaneça como está e morra nesse estado limitado. Essa é a história. Portanto, se vocês não crerem que eu sou, morrerão em seus pecados. Agora, ele lhes diz a verdade. Conheçam a verdade e a verdade os libertará. E eles reclamam: bem, nós somos livres. Aqui estão eles, escravizados, e pensavam que eram livres. Esse é o mundo inteiro, você e eu dizemos: somos americanos. Somos livres. Não consigo pagar o aluguel, para que estado somos livres? Não consigo comprar a sopa, para que estado somos livres? Dizer que sou americano? São apenas palavras. Preciso ser livre para me mover por este mundo. Só posso ser livre se conhecer a arte de perdoar pecados, e o único que pode perdoar pecados é Deus, e o nome de Deus é Eu Sou. Neste mundo hoje, bem aqui em nossa maravilhosa terra, existem centenas de milhares de pessoas fisicamente aprisionadas, mas são americanas. Existem centenas de milhares, na verdade, disseram 6 milhões de desempregados, que não conseguem pagar o aluguel. Livres? São americanos. Eu digo, vai e conte a todos os seres do mundo a história de Deus, conforme narrada no Antigo e no Novo Testamento, e liberte-os. Eles podem ser livres se souberem quem são. Não há um único ser na prisão esta noite que, se você lhe perguntar quem é você, antes mesmo de dizer o nome, responda: eu sou John. Eu sou John o quê? Eu sou John Smith. Tenho tantos anos. Mas antes de tudo isso, ele lhe diz: eu sou. Pois eu vi isso, veja bem, isso assusta as pessoas. Como está escrito no capítulo 9 do Evangelho de Mateus, eles ficaram com medo. Ao verem o que acontecerá, ficaram com medo e glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Em São Francisco, quando contei essa história, havia uma senhora na plateia que acabará de receber a notícia do exército de que seu irmão havia sido julgado, submetido a uma corte marcial e condenado a 6 meses de trabalhos forçados. Ela chegou em casa e disse: se esse homem estiver falando a verdade, posso libertar meu irmão. Ela estava sentada no andar de cima do apartamento. Precisava descer as escadas até a porta se alguém aparecesse. E, sentada sozinha lá em cima, ela se perdeu nesse estado imaginário de que a campainha estava tocando, e ela descia correndo as escadas, abria a porta e abraçava um irmão que a esperava lá. E ela fez isso. E fez isso. Durante uma semana inteira, ela se sentava ali de manhã, enquanto tomava café da manhã, e imaginava que a campainha estava tocando, e mentalmente descia correndo as escadas, abria a porta e via seu irmão e o abraçava. No domingo seguinte, antes de vir à minha reunião, aconteceu. E quando ela chegou à minha reunião, não conseguiu mais se conter, não conseguiu conter o impulso de se levantar. Ela se levantou de um salto na plateia,
composta por 1000 pessoas, e exclamou: preciso contar esta história. E contou a história de como redimiu e libertou seu irmão. Ele recebeu baixa honrosa. Embora tivesse sido julgado por uma corte marcial e condenado a 6 meses de trabalhos forçados, o julgamento foi refeito, ele recebeu baixa honrosa e voltou para casa naquele domingo de manhã, uma semana depois. Eu digo que todos podem ser perdoados. Ele não é mais o mesmo ser que era. Seja lá o que ele tenha feito para merecer a corte marcial, porque ele, supostamente, deve pagar o preço final. Se ela pudesse redimi-lo, tirando-o daquele estado que o levou a fazer o que fez, ele não seria a mesma pessoa. Se eu o tirasse de um estado e o colocasse em outro. Se eu tivesse hoje à noite alguém que era uma besta horrível no meu mundo, mas eu decidisse transformá-lo em uma pessoa amorosa e gentil, e então ele viesse ao meu mundo e demonstrasse sua bondade por meio de seus atos, por tudo, ele não seria o mesmo ser que era quando eu o detestava. A mesma alma imortal, mas em um estado diferente. Antes eu julgava o estado. Mas eu o mantenho nesse estado e o faço pagar um preço que só pertence a esse estado? Veja bem, existe algo neste mundo chamado misericórdia de Deus. Todos os pecados devem ser expiados, a menos que Deus intervenha e seja misericordioso. Bem, você é Deus, você pode intervir. Ele lhe deu esse poder. Só Deus pode perdoar pecados, e você poderia perdoar pecados, portanto, você não é Ele? E Deus é misericordioso. Mas você não pode ser misericordioso e transformar completamente qualquer ser neste mundo? Oh, que emoção seria poder transformar um ser e vê-lo de forma diferente depois de um curto período. Então, peço que você tente, apenas tente. E você compartilhará comigo suas boas novas e me contará como fez isso. Funciona, posso lhe garantir, não falha. Não pode falhar. Mas acredite naquela declaração na oração do Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, pois hoje transgredimos de fato. Ouvimos um boato e nos desviamos do caminho, simplesmente invadindo o território alheio, por assim dizer. Vemos placas de proibida a entrada por toda parte, e pisamos no território do outro, bem, é assim que transgredimos. Invadimos. Não faça isso. Não importa o que você ouça de alguém, simplesmente não dê ouvidos a nada que não seja algo bom. Porque eles estão apenas discutindo uma situação, e estão vivenciando essa situação. Então, simplesmente não dê ouvidos. Afaste todos. Mas não se esqueça de se afastar também. Coloque-se na parte mais gloriosa deste mundo e seja bem-sucedido. Não há nada de errado em ser feliz, ser bem-sucedido e ser desejado, alguém que contribui para o bem do mundo. Experimente. Prometo que você não vai se arrepender. Depois, faça-me um favor e compartilhe seu sucesso na plataforma para que eu possa, por minha vez, compartilhar com outras pessoas o que aconteceu com você. Uma senhora da plateia interrompe. Neville, posso dizer uma coisa? Há muitos anos, na cidade de Nova York, na antiga igreja, e eu era muito novo nisso tudo. Eu me sentava lá e ouvia você, e estava passando por um momento muito difícil. Só a alma ouvia as boas novas do reino. Eu tinha um filho que estava servindo no exército naquela época, e não era um crime nem nada do tipo, mas era uma situação muito difícil. Parecia tão sombria. Bem, era uma daquelas situações em que parecia que tudo de ruim acontecia com ele, além do fato de ele ter e tudo mais. Mas ele estava em um navio que afundou, e tudo estava errado. Eu te perguntei sobre isso uma noite, e você disse: você me contaria as boas novas da libertação dele? Claro, fiquei muito feliz. E eu fiquei sentada por um dia. No aniversário de George Washington, levantei cedo e passei o dia inteiro sentada, fazendo exatamente o que você me disse para fazer, para receber essa boa notícia. Eu não via meu filho há 3 anos. Cada vez que recebia uma carta dele, eu quase tremia por inteiro. Ele estava prestes a se suicidar, os rapazes estavam deixando o navio e tudo estava,
em uma situação quase insuportável para qualquer ser humano. E eu fiquei sentado o dia todo, sabendo, sentindo exatamente a verdade que você me disse para tentar internalizar quando, de repente, algo aconteceu e uma emoção, uma alegria imensa me invadiu, e eu chorei de gratidão. No dia seguinte, recebi uma carta dele, e era mais uma dessas cartas índigo, e eu poderia olhar para ela, destruí-la e simplesmente rir, porque não significava nada. 4 dias depois, recebi um telegrama dizendo que ele estava chegando em um navio de luxo e que estava entrando nos Estados Unidos, voltando para casa. Obrigada, minha querida. Nunca me esquecerei de você, Neville Goddard. Você não se lembra de mim, mas eu nunca me esquecerei de você. Posso lhe dizer, muito obrigado. Não falha. Pergunta inaudível. Resposta. Não, isto é, não atirem suas pérolas aos porcos. Se eu entrasse em uma discussão, eu lhe contaria a história, mas não discutiria com você. Estas são pérolas, e eu não as jogaria fora. Eu não tentaria persuadi-lo contra a sua vontade a acreditar em mim, mas eu lhe contaria. Eu contaria esta noite a qualquer pessoa neste mundo que vivenciei. Eles podem rir de mim por causa da posição que ocupam no mundo. Se eu estivesse esta noite na presença, digamos, dos líderes religiosos mais importantes do mundo, digamos, o Papa, o arcebispo de Canterbury, o rabino-chefe do mundo, e lhes contasse o que lhe contei, o que escrevi em meus livros, eles poderiam sorrir e virar as costas. Perfeitamente normal. Mas eu lhes contaria. E eu não sentiria que, por não me seguirem, eles estivessem errados. Eles não tiveram essa experiência. Sei que, há muitos anos, conheci Walter Damrosch quando ele veio a Nova York. Eles se reuniam todo mês no Harvard Club, na primeira segunda-feira do mês. Bem, fui apresentado a ele como um grande metafísico, e ele me perguntou: qual é a sua escola? Germânica? Francesa? Ele mencionou várias escolas diferentes de metafísica, e eu respondi: nenhuma delas. Veio por revelação. O velho me olhou, pensou que estava diante de um louco e foi embora. Ele não queria ter nada a ver comigo porque eu não conseguia atribuir à minha ideia a autoridade que ele pudesse atribuir a uma escola específica. Então, os homens se reuniram e racionalizaram a palavra de Deus. Estudaram a escola germânica, a francesa e todas essas outras. Sua preocupação era simplesmente construir uma certa filosofia de vida que lhes parecesse razoável. E a minha não era baseada na razão. A minha experiência foi toda por revelação, quando o véu foi levantado e Deus me mostrou o seu segredo. Ele removeu o véu e revelou o segredo. E assim conheci o grande Damrosch, e naquela noite ele me ignorou completamente. Se eu tivesse dito que era germânico, ele teria adorado. Se eu tivesse dito que era outra coisa, ele teria adorado. Mas eu simplesmente lhe disse a verdade, que não aprendi isso em nenhuma escola. Como Paulo. Não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas veio por revelação de Jesus Cristo. Bem, se ele tivesse estado na presença de Paulo e ouvido as mesmas palavras, também teria se afastado de Paulo. Então, ele seguiu cegamente seu caminho, cego guiando o cego. Perfeitamente normal. Pergunta inaudível. Resposta: Blake era um homem de visão completa. Isso aconteceu quando o menino tinha 4 anos, e ele nunca perdeu a visão. Por um breve intervalo, ele sentiu que a havia perdido, mas depois ela retornou. Mas durante seus 70 anos, houve apenas um breve intervalo em que não havia visão e ele não conseguia ver o céu. Mas antes e depois disso, sua visão sempre esteve aberta e ele via os símbolos de Deus. Todos esses são símbolos. E assim ele começou, como citamos na última terça-feira à noite, a enxergar o céu, e avançou em uma progressão perfeita dessas formas cada vez mais animadas. Ele mostra que tudo está relacionado, que não há um pássaro que cruze o céu que não esteja de alguma forma relacionado a um ser celestial. Que o próprio cachorro faminto no portão do dono está latindo. Tudo está relacionado. Não há nada neste mundo que não esteja relacionado.
Para mim, Blake é como Paulo. Eu os coloco na mesma categoria. Para mim, Paulo é um gigante, mas verdadeiramente um gigante espiritual. Bem, eu coloco Blake, junto com Paulo, com Elias, com Ezequiel e com Jeremias. Coloco todos esses gigantes intelectuais na mesma esfera. Todos eles são Deus, Deus desperto. Blake é definitivamente Deus desperto. Assim como todos esses gigantes intelectuais e gigantes espirituais. Fim da gravação.